Eu gostaria de ler com vocês. Vamos abrir, então, a palavra do Senhor. Quem tem Bíblia aí, pode abrir em 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 17. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 a 17, quando a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, vocês que estão participando conosco desses estudos, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo sobre o que é a fé reformada, o que é a teologia reformada. Nós estamos trabalhando uma temática muito importante para todos nós. Nós falávamos na última semana que, até mesmo entre outras denominações, tem havido um grande despertar do interesse sobre a teologia e sobre a teologia reformada. Muita gente querendo compreender melhor, querendo entender o que é a teologia reformada. Então, na última semana, nós começamos a explicar e dizendo o seguinte, que o primeiro ponto, o primeiro pilar dessa teologia reformada é que ela é centrada em Deus. Então, grave isso, ela é centrada em Deus. Mas talvez alguém pergunte assim, mas, pastor, se teologia significa estudo sobre Deus, então, haveria uma teologia que não é, e que não seja uma teologia que tenha a ver com Deus? Talvez alguém pergunte isso. E eu precisaria explicar a vocês o seguinte: quando nós falamos em teologia, e numa teologia centrada em Deus, nós queremos explicar que, diferentemente de algumas teologias, a teologia reformada, ela entende, compreende que Deus, ele é soberano. Então, soberano de uma maneira plena, não é uma soberania limitada. Não, porque algumas teologias, elas olham para Deus como sendo Deus um soberano, mas com as mãos curtas, com um poder limitado. E isso seria um grande equívoco. Ou seja, Deus, ele é soberano. Obviamente, você vai procurar me perguntar, se tivesse a oportunidade, vocês que estão aqui, existe uma responsabilidade humana. Claro, Deus, ele concede ao homem que o homem tenha uma liberdade de escolha, que não seria o livre-arbítrio. Então, se o homem tem uma liberdade de escolha, o homem ele é responsável por aquilo que ele faz e por aquilo que ele deixa de fazer. Mas o que não anula o fato de Deus ser soberano. Então, até mesmo a escolha humana, ela não surpreende a Deus. As escolhas mais loucas que os seres humanos tomam, elas não têm a capacidade de pegar Deus de surpresa. Deus sabe realmente de todas as coisas. Nada foge ao seu controle e ao seu domínio. Então, a nossa teologia, ela é uma teologia que ela é fincada na pessoa de Deus. Deus,
ele é soberano, ele reina sobre a história, é ele quem controla todas as coisas. O homem, ele, para se achegar a Deus, ele precisa de uma ação de Deus, do Espírito Santo nele, para que ele possa querer, desejar as coisas do Senhor. Porque o homem, segundo a teologia baseada na Bíblia, o homem ele está morto, cego e nu. Ele não escolhe por si só as coisas de Deus. O homem não vai fazer isso. Então, para que o homem queira Deus, ele precisa ter, de fato, uma ação sobrenatural do Senhor. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que nós falemos. Bom, outra coisa que nós falamos, eu estou recapitulando para que nós possamos nos situar naquilo que foi falado. Talvez algumas pessoas pensem assim, mas, pastor, e quanto à salvação, então? O homem não coopera com a salvação? O homem não tem a condição de ajudar um pouquinho com boas obras, um bom comportamento, para que ele seja salvo? Eu diria para você um categórico não. O homem não tem a menor condição, ele não tem a menor condição de fazer nada para somar no processo de salvação, tá? Ou na salvação. A salvação, ela é um ato único e exclusivo de Deus, soberano de Deus. Deus quis nos salvar e ele assim o fez. Então, é ele quem rege todas as coisas, tá? Então, na salvação, o que nós temos é o que eu sempre me explico a vocês, é importante gravar, e aquilo que a gente repete várias vezes, a gente acaba sendo, né? Então, na salvação existe um ato exclusivo de Deus, que é chamado em teologia de monergismo, ou seja, apenas um agindo. Apenas um é quem promove e executa e conclui a salvação, e esse é Deus. É Ele quem faz isso. Mas depois que a gente é salvo, nós não ficamos como bonecos, parados. Não. A partir de então, nós cooperamos com Deus. Aí vem a palavra também teológica, mas muito conhecida, muito usada hoje, sinergia. Sinergia. É Deus e o homem agindo conjuntamente. Depois da salvação concluída, né, depois da salvação realizada, o homem e Deus participam na realização das coisas, das ações. Por isso, a nossa participação ela é fundamental. Não adianta vir com essa história de eu quero ser aprovado no concurso público, por exemplo, se você não estuda. Né? Então, existe a nossa participação nesse processo. Né? Então, você precisa fazer a sua parte, sim. Mas, por exemplo, eu li um texto, uma pessoa, não vou dizer o nome, uma pessoa me mandou um texto essa semana, muito bem escrito, de uma pessoa relevante na sociedade, que é de uma outra religião, não é religião evangélica, mas essa pessoa me mandou um texto que eu li com muito carinho, e um texto muito bem escrito. Mas havia um equívoco ali no texto, que muita gente, talvez aqui, até alguns de nós, lêssemos o texto e achássemos que o texto estava perfeito. Olha só o que diz no texto, diz assim, a fim de merecermos, olha só, a fim de merecermos a dor e o sofrimento de Cristo. E aí eu falei para essa pessoa, da seguinte forma, sejam bem-vindos. E eu falei da seguinte forma para essa pessoa, que me mandou o texto, é uma grande e profunda asneira o que foi falado. Embora o texto muito bem escrito, não dá para negar. Irmãos, nós não merecemos nada. Nós somos completamente imerecedores. Nunca seremos capazes de fazer alguma coisa para sermos merecedores da dor e do sofrimento de Cristo. Nunca. Seria uma petulância, seria uma loucura.
da nossa parte, imaginar que tal coisa pudesse acontecer, gente. Sabe por quê? E aí eu expliquei para essa pessoa que está se aproximando do Evangelho, que me enviou um texto, e eu disse para ela, olha, a Bíblia Sagrada fala que as nossas melhores obras, elas já estão contaminadas pelo pecado. Elas são como trapo de imundícia. É de imundícia mesmo, no final, imundícia. E eu expliquei para ele, é uma pessoa nova na fé, eu falei, isso significa dizer que as nossas melhores obras, na linguagem bíblica, são como os panos utilizados no passado pelas mulheres nos seus ciclos menstruais. Então, a Bíblia fala que as nossas melhores obras, elas estão contaminadas. Tá? Então, o que acontece? A salvação, ela é única e exclusiva pela graça de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para merecer a salvação. Ele não merece a salvação. Então, Deus é quem quer salvar. Deus é quem quis se revelar. Eu pude explicar a essa pessoa querida que tem se aproximado da fé nesses últimos dias. Bom, então, meus amados irmãos, por que a teologia reformada, ela, por vezes, é tão mal compreendida? Muitos acham que ela coloca o homem num papel subalterno, num papel inferior, que a teologia reformada não dá o valor devido ao homem. Vê o homem como extremamente caído. Por que isso, meus irmãos? Isso é verdade ou não? Isso não é bem verdade. Mas eu precisaria explicar uma coisa a vocês. Para a teologia reformada, o que eu teria que dizer para vocês é o seguinte: o homem, na verdade, ele passou pela queda. A queda afetou o homem. Não há uma parte do homem que não tenha sido afetada pela queda. Então, por conta disso, irmãos, às vezes nós queremos fazer o bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Às vezes nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Às vezes nós queremos fazer o bem, mas acabamos por pecar e por falhar. Compreende o que eu estou falando aqui? Dá para entender? Então, não basta apenas a boa vontade, o querer, o desejo humano para fazer o bem. Nós somos contraditórios. Nós, por vezes, falhamos e erramos. E a teologia reformada, ela entende que o homem realmente foi afetado. O homem sem Deus, ele está morto, como diz a Bíblia, está morto em quê? Nos seus delitos e pecados. Ele está cego, né? Ele está nu. Ou seja, a linguagem bíblica é nudez, não que a nudez em si seja pecaminosa, mas simbolicamente nudez na Bíblia é símbolo de pecado. Por exemplo, Noé, quando se embriagou, você deve lembrar da passagem, né? Ele ficou nu. Então, tem essa simbologia de pecado. O que quer dizer que o homem, ele por si só, ele não pode fazer nada para a sua própria salvação, para a sua redenção. Ele carece de uma ação externa, de uma ação de Deus, do Espírito Santo, para que ele possa ser, de fato, tocado pelo Senhor e assim começar uma nova vida. Mas, de forma alguma, a teologia reformada, ela desmerece o homem. Ela compreende que o homem é o ápice da criação de Deus, que o homem ele é escolhido por Deus, que Deus tem os seus eleitos, que Deus escolhe. Então, ela é centrada na soberania. Ela vê um Deus grandioso e não um Deus pequeno. Ela não vê um Deus que ele é servo do homem. Ou seja, a teologia reformada, ela é, por essência, teocêntrica e não antropocêntrica. É por isso que nos cultos reformados, você não vai encontrar algumas cenas que você, por exemplo, observa em alguns cultos pela internet, onde a preocupação maior não é adorar a Deus, vamos dizer assim,
Mas, durante o processo de culto, o que acontece? O homem ganha o lugar central. Entendeu? As pregações são todas para massagear o ego do homem, dizer que o homem é importante, dizer que o homem ele vai vencer, ele vai conquistar, como se fosse apenas palavras de estímulo, como se fosse PNL, né? PNL chama, não é isso? Programação neurolinguística, entende? Então, como fosse uma coisa para dar uma injeção de ânimo. E o propósito real do culto não acontece, que é justamente adorar a Deus, enaltecer e engrandecer. Nossos cultos podem ser diferentes, mas nós precisamos o quê? Essencialmente adorar a Deus. O nosso culto tem que ser Deus sempre e Cristo sempre. Então, esse é o primordial. Bom, outra coisa importante dizer nesta hora também é que essa soberania de Deus, ela não impede, eu queria reiterar isso, ela não impede que o homem seja livre, que possa escolher, mas essa liberdade, ela não é absoluta. Porque se ela fosse absoluta, incorreria em Deus ser limitado por essa largueza de liberdade que o homem tem. Mas aí vem a grande questão. Se Deus, ele, na sua teologia bíblica, teologia sistemática, reformada, se ele é aquele quem salva, e as pessoas que se perdem? Como se daria isso? E as pessoas que não abraçam a fé? Como isso acontece? Bom, aqueles que realmente recusam a salvação, eles são responsáveis por não quererem a salvação. Ao mesmo tempo, aqueles que dizem, eu quero Deus, eu quero a salvação, essas pessoas só dizem isso porque sofreram uma atuação de Deus e puderam dizer sim para Deus. Senão, não conseguiriam dizer sim para o nosso Deus. Tá? Então, isso é importante que nós falemos também. Tá? Bom, existe uma teologia falsa em nossos dias chamada teísmo aberto, ou teologia relacional. Eles chegam a um ponto de uma, como a gente costuma dizer, uma sinuca de bico, que eles não têm saída. Porque, por um lado, eles veem que o homem, na visão deles, o homem pode ir a Deus sem uma ação espiritual de Deus, sem uma ação de Deus. O homem pode ir a Deus. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que acabam não querendo Deus. E aí, como fica essa questão? Como Deus pode ser soberano e se relacionar livremente com o homem, se Deus já sabe o que vai acontecer no futuro? Então, eles lançam a seguinte ideia, essa coisa. Eles dizem que Deus diminuiu a sua soberania para que ele pudesse se relacionar verdadeiramente com o homem. Então, é o chamado teísmo aberto. Mas, se isso fosse verdade, Deus não seria verdadeiramente soberano. Então, para esses do teísmo aberto, eles acreditam que o futuro está em aberto. Nós construímos o futuro. E Deus não participa desse processo. É como se Deus deixasse isso livre para nós fazermos, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Então, por exemplo, uma teologia assim não tem nada a ver com a teologia reformada. Qual grupo que fala dessa teologia? Bom, nós vamos encontrar pessoas, principalmente fora do Brasil, nós encontramos muita gente. Mas no Brasil nós temos alguns adeptos dela. Por exemplo, nós temos René Kivitz, Ricardo Longino, homens que nós gostávamos muito de ouvir, espírito, então, mas eles chegaram a um ponto que eles acabaram rompendo com a ortodoxia bíblica, entendeu? Eles preferiram, para colocar o homem no centro,
até uma fã, vamos dizer assim, de defender a Deus, eles fizeram o quê? Eles acabaram rompendo com as doutrinas históricas ortodoxas do cristianismo. Negociar, né? Negociar. Por exemplo, o tsunami, por exemplo. Para eles, é mais fácil dizer que Deus não sabia que ia acontecer o tsunami. Porque para eles é muito complicado, na visão deles, ver que Deus é bom, saber que Deus é bom pelas Escrituras, mas Deus ter permitido uma catástrofe daquela, muitas pessoas morrendo. Então, eles entram, sabe, em parafuso. Muita gente, pastor. O Covid, por exemplo. O Covid também. Né? Então, são questões muito complicadas para esses grupos. Então, eles acabam parcializando o que o texto bíblico diz. Por exemplo, algumas questões comportamentais e éticas. Opção sexual, por exemplo. Para eles é complicado. Eles começam a aderir à ideia de que cada um pode viver da maneira que quiser com a sua sexualidade. Não existe mais esse padrão rígido que a Bíblia apresenta. Para eles, rígido, né? Para eles, agora é um outro tempo, é uma outra época, isso já passou. Entendeu? Então, são pessoas que pensam assim. E é por isso também que dentro da teologia reformada nós temos um princípio da reforma chamado Igreja Reformada sempre se reformando. Igreja Reformada sempre se reformando. Mas não significa dizer, como muitos gostariam, que a igreja ela estivesse sempre se atualizando. Compreendeu? Que ela estivesse a todo tempo se atualizando. Não, o tempo mudou, então vamos atualizar agora a nossa vivência eclesiástica, porque o tempo agora são outros tempos. Não é isso de forma alguma. O que esse termo quer dizer, essa expressão quer nos ensinar é o seguinte: a igreja, o cristianismo, os cristãos, nós precisamos ter a capacidade espiritual e intelectual de compreender que as nossas tradições elas vão sendo construídas com o tempo. Mas isso aí estaria dentro dessa revelação de Deus degradativa? Sim, vamos chegar lá. Qualquer coisa me interrompe para a gente voltar mais a esse ponto. Então, por exemplo, quando você olha nessa questão especificamente da tradição, existem tradições que vão sendo formadas com o passar do tempo. Vou falar de coisas simples. Por exemplo, na igreja presbiteriana, nós temos lá, é um costume nosso, uma tradição nossa. Quando o culto termina, o pastor faz o quê? Vai para onde? Ele vai para a porta para cumprimentar os irmãos. Embora algumas igrejas mais novas já não estejam nem mais acontecendo isso. Mas, por exemplo, na tradição de uma igreja mais recente chamada Nova Vida, eu fui de lá, né? Como é que acontece? Por exemplo, as pessoas, na hora do ofertório, elas vão e entregam o envelope na mão do pastor. E depois que o pastor ora, ele entrega na mão dos diáconos, e os diáconos levam para conferir, mais blá, blá, blá. Quando termina o culto, o pastor, em vez de ir para a porta, ele fica bem ali no púlpito, né? Bem no púlpito, em pé, na plataforma, em pé, e as pessoas vão até ele cumprimentá-lo. Sempre foi assim. Entendeu? Sempre foi assim. Então já tem uma diferença. Eu estou dando exemplos pequeninos para que a gente possa compreender algo maior e mais profundo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa a igreja reformada sempre se reformando, nós precisamos entender que as tradições elas vão sendo construídas com o passar do tempo. Algumas tradições são inofensivas até, não trazem nenhum prejuízo à fé. Mas pode ser que algumas tradições elas não sejam muito bíblicas, não sejam muito corretas, elas firam a palavra de Deus. E aí o que nós precisamos fazer? Sempre se reformar. Ou seja, sempre voltar ao que é correto. Sempre voltar
aquilo que é permanente, aquilo que deve vigorar. Dá para compreender o que você acha? Entendeu? Então, a ideia não é viver se atualizando como se a igreja precisasse estar sempre se atualizando. Não, agora a moda é pintar a igreja de preto e colocar um holofote na cabeça do pastor. Já pensou na minha, então, como é que eu iria brilhar, né? O holofote? Não é isso. Não é esse tipo de coisa que a Bíblia está falando e que a teologia está dizendo. O que nós precisamos entender é que a igreja ela precisa sempre estar voltando ao ortodoxia, sempre voltando aos ensinos corretos. Tá? Então, ela tem que ser vigilante. E nós, como líderes, né, todos nós aqui temos algum tipo de liderança, tanto na sociedade secular, como também na igreja, né? Só não participa como líder na igreja, não trabalha na igreja que quer. Né? A igreja ela realmente trabalha com voluntários. E aí eu digo para você, nós precisamos ter esse entendimento, porque existem modismos que estão completamente fora da palavra. Pode ser até tradição de uma igreja, mas se ferir a palavra de Deus, nós temos que colocar de novo. Por exemplo, quem é mais antigo assim como eu, na igreja, já deve ter visto a doutrina, você acha que não ouviu falar nisso, você mais nova, a doutrina do dente de ouro. Então, foi uma época que diziam que Deus estava dando dente de ouro. Década de 90. Depois... A Lília pegou, né? Depois houve... Olha, outra coisa que eu estou lembrando aqui, ó. Maldição hereditária. Teve uma época que era a época da maldição hereditária. Até livro, né? E qual era a ideia da maldição hereditária? Não, você não é culpado por aquilo que você está vivendo no mundo. O culpado é o diabo, principalmente seus antepassados. Então, tipo assim, olha que loucura. Então, tirando o homem o quê? A responsabilidade humana. Também teve uma época dos espíritos territoriais, que você tinha que descobrir qual era o espírito, a entidade, o trono, a potestade que mandava e dominava Niterói. Se você não descobrisse qual era, e se você não amarrasse essa entidade, a cidade não seria boa para Cristo. Então, uma série de doutrinas que nós acompanhamos, né, de modismos teológicos, que trouxeram grandes males à igreja nos últimos anos. E a fé reformada, gente, a fé reformada, e vocês que nos assistem aí pela internet, a fé reformada, ela tem base segura. Quem fala que o crente reformado ele é avesso a uma fé mais avivada, mais espiritual, mente, desconhece. Desconhece a história, desconhece a teologia. Apenas o seguinte, uma ressalva: o crente reformado não é ninguém. O crente reformado, ele se baseia nas escrituras sagradas. É a revelação de Deus. Ele não carece de outra. É a Bíblia sagrada. Então, ele se volta para a Bíblia e encontra na Bíblia a maneira dele expressar a sua fé. Entendeu? Então, isso é muito importante que se diga, porque uma das coisas que nós estamos precisando mais nesses dias, século XXI, é de direção, é de algo seguro para nós. Siga o seu coração. Não pode ter essa história de siga seu coração. Deus falou que agora a igreja vai caminhar por ali. Não, mas Deus agora falou que a igreja vai caminhar por lá. Não, Deus falou que é para eu namorar Jorginho. Não, Deus falou agora que não é Jorginho, não, agora é Antônio. Mas peraí, gente, que história é essa? Então, a fé reformada, ela não foi segura. E por isso ela tem encantado pessoas das mais diversas denominações que têm encontrado na teologia reformada essa segurança, essa fé certeira que nos conduz de fato pelo bom caminho. Tá? Então, isso é muito importante que se diga. Eu não sei se eu atingi o pensar que eu estava pensando ali. Né? Senão eu posso tentar melhorar aqui. Não, porque ela vai se revelando gradativamente, né? Uhum.
Aí, nessa questão, aí eu acho que foi bem colocado. Mas o que há uma confusão, talvez, na cabeça é o seguinte: como se fala nessa renovação, né? Sim, Eu falei anteriormente, dá um sentido que a gente está, devido às situações hoje, né? A gente vai adaptar essas coisas. E não é isso. Não é. É a revelação de Deus sim, que se vai chegando mais, aprofundando, né, sim, nosso entendimento. exatamente. Repousa sobre nós, como liderança da igreja, repousa sobre nós sermos aqueles que vão zelar pelas escrituras sagradas, pela organização, pela ordem. Tá? E com isso nós não estamos negando que haja um espaço no culto para uma devocionalidade mais sentimental. Nada impede que no culto alguém chore. Você já viu tantas vezes eu chorando, pregando, eu chorando, cantando, e outros irmãos que estão aqui também. Gente, isso é normal, isso faz parte da nossa relação com Deus, não é? Mas eu não estou fora de mim. Eu não estou de uma forma descontrolada que eu não possa me segurar e parar de chorar. Compreendeu? Então, o autodomínio, a temperança, o equilíbrio precisa existir. Mas não é que se impeça que alguém derrame lágrimas, que alguém tenha alguma expressão aqui ou acolá de gratidão a Deus durante a celebração. Agora, existem coisas que são realmente assustadoras, que causam escândalos, e isso não cai bem no culto. Você até pode fazer em casa. Eu lembro muito bem do nosso presidente da denominação, Roberto Brasileiro, uma palestra que eu assisti, ele falou mais ou menos assim: a maneira com a qual você adora em casa compete a você. Mas no culto público, nós temos que ter um culto com ordem e com decência. Que a palavra fale ao intelecto e ao mesmo tempo toque no coração. Sabe? Então, é nesse ponto que a fé reformada ela é algo equilibrado. Não pode fugir a esse equilíbrio, entendeu? Então, e por conta disso, muita gente tem abraçado a fé reformada em razão dessas questões. Bom, outro ponto que nós também falamos, e eu repito, nós falamos que existem pontos que não são fundamentais à nossa fé. Existem pontos que eu posso ter uma preferência ou uma opinião que o outro pode ter outra. Exemplo, nós presbiterianos costumamos adotar, uma grande parte, a maioria que eu conheço, nós temos a fé e a crença na doutrina do amilenismo. Tá? Não é que não vai haver milênio, mas para nós o milênio ele tem um significado simbólico. É a era da igreja para nós, o milênio. Mas existem irmãos nossos que eles acreditam que o milênio ele será um período exato de 1000 anos, literalmente 1000 anos. Tá? E aí eu digo a você, eu vou desconsiderar aquele irmão que pensa diferente nesse ponto? Não. Porque esse ponto não é essencial à fé. Até porque a escatologia ainda não se concluiu, Jesus não voltou. Então a gente lê pela Bíblia, tira as nossas conclusões, cada um tem sua ideia, querendo caminhar mais acertadamente, mas nós não podemos afirmar categoricamente que será da maneira que eu entendo a milenista e não da maneira que o outro pensa que é pré-milenista, por exemplo. Né? Bom, então, aí tem uma expressão que eu falei semana passada, que os reformadores cunharam, eles estabeleceram essa expressão, criaram essa expressão, que é a expressão adiáfora. O que significa adiáfora? Significa algo de menor importância, de só menos importância, algo que não é central à fé. Então, aquilo que não é central à fé
eu posso discordar do meu irmão sem ele deixar de ser meu irmão. Eu preciso ter essa grandeza espiritual de entender que ele é meu irmão. Mas, por exemplo, se ele disser que Cristo não ressuscitou, aí já é sério. Aí já não é a diáfora. Aí é um ponto central da fé. E se ele pensa assim, ele não é meu irmão. Por mais duro que isso possa ser, seria uma heresia grosseira. Compreendeu? O batismo seria uma questão de adiáfora, de menor importância, uma questão não essencial. Por imersão e nós por aspersão. Entendeu? Então, por quê? A gente sabe que não é a quantidade de água que vai salvar. A gente sabe, inclusive, que não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Não é verdade? Então, são alguns pontos da teologia reformada que são muito importantes de nós apresentarmos e distinguirmos também. E, pastor, o batismo de expulsão, essa divergência na igreja também. Existe uma divergência em relação a esse assunto. Bom, e aí é uma questão bem difícil, porque tem uma aula específica. Não, eu vou te dizer essas coisas. É um assunto que nós teremos que discutir longamente, porque é um assunto bem complexo, né? Isso aí fugiu um pouco da nossa aula aqui. Bom, mas nós temos dois lados diferentes. Nós temos principais, nós temos aqueles que são chamados de cessacionistas e existem aqueles que são continuistas. Mas mesmo entre esses dois grupos, existem subdivisões. Tá? Então, o que seria cessacionista? São aqueles que acreditam que os dons espirituais vigoraram até a época apostólica. Tá? E os continuistas são aqueles que acreditam que os dons espirituais permanecem hoje na vida da igreja. Entendeu? Então, são essas diferenças aí básicas existentes. Tá? Depois você vai encontrar o pentecostal, que entende que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado pelo dom de línguas. Se alguém não falar em línguas, alguns pensam assim. Se alguém não falar em línguas, esse tal não foi batizado com o Espírito Santo. Mas existem os reformados que acreditam no seguinte: todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Tá? O que pode acontecer depois, deve acontecer depois, é o transbordar do Espírito, é a plenitude do Espírito, e esse encher do Espírito que vai acontecendo durante toda a vida. E deveria ser assim, para que a gente não oscilasse tanto na nossa fé, na nossa dimensão espiritual. Entendeu? Então, existem algumas questões aí de divergências, de posicionamentos, mas que eu também não vejo como algo que faça com que alguém seja considerado fora do corpo de Cristo, ou que pensa de uma forma ou de outra. Por exemplo, a nossa igreja presbiteriana, por exemplo. Se vier um irmão da Assembleia de Deus se tornar membro da nossa igreja, ele não precisa ser batizado de novo. Nós iríamos sim fazer uma profissão de fé com ele, né, para ver realmente o que ele acredita, né, se ele crê realmente como nós acreditamos. Mas, se viesse alguém da Universal do Reino de Deus, se viesse do poder de Deus, uma outra igreja, tem aí, né, mundial do poder de Deus, essas pessoas teriam que ser rebatizadas. Porque a nossa denominação entende que essas igrejas, elas não fazem parte do cristianismo verdadeiro. Tá? Elas são seitas. Porque elas mexem com o quê? Elas mexem com ensinos de religiões diferentes na mesma crença, na mesma igreja, na mesma fé. Elas têm elementos do paganismo, do sincretismo religioso dentro delas. Por exemplo, você já deve ter visto no Universal, uma época atrás, que se usava o penal dele. O galho de arruda. Não é? Houve essa época.
houve uma questão hoje. As expressões de imposto, as expressões bem de espiritismo, descarrego. Uma vez, por exemplo, uma amiga do trabalho chegou para mim e perguntou assim, chega a ser engraçado, você conhece isso? Aí eu olhei e falei assim, é um barbante. Barbante. E ela falou assim, não, é o seguinte, é que eu ganhei lá na igreja. Eu falei, que igreja é essa que dá barbante das pessoas? Aí ela falou assim, não, vou te explicar. Você amarra aqui numa ponta, dá um nó numa ponta, você mentaliza os seus problemas e pecados e tristezas e males, e você amarra para o outro lado. Então, você está livre dos males. Entendeu? Então, esse misticismo não tem a ver com a fé cristã. E quando nós denunciamos isso, para muitas pessoas nós somos o quê? Frios, racionais, sorveterianos. Gente, mas são práticas detestáveis que ferem o cristianismo e nós não podemos compactuar com elas. Compreendeu? Então, por esse motivo, nós rebatizamos. Quando eu estava nessa mensagem, tinha uma senhorinha maravilhosa, uma senhora assim, me dava alegria de vê-la na igreja, né? Uma mulher inteligente, mas muito simples. Um belo dia ela falou assim, pastor, eu quero ficar aqui na Presbiteriana, decidi, vou ficar aqui na Presbiteriana. Eu falei, sim, irmã, vai ser uma alegria para nós que ela conosco. Mas eu já falei para a senhora, né, que... Não, eu já sei, pastor, o senhor falou que explicou, que vai ter que batizar de novo, né? Eu falei, exatamente. Eu sei que nós temos umas coisas que você também, que não dá para aceitar, então eu não tenho problema com isso, não, mas eu quero ficar aqui na igreja. E aí, nós procedemos, né? A função de fé dela, o batismo, e ela ficou entre nós, entendeu? E não houve nenhum obstáculo da parte dela. Eu até fiquei preocupado dela, eu tinha uma certa idade, talvez não entendesse muito, não, mas ela entendeu perfeitamente. E ela fez uma fé mais bíblica, entendeu? Então, são alguns aspectos que nós precisamos especificar, né? Mostrar com muita clareza. Falamos também na última semana sobre a revelação geral e sobre a revelação especial. A revelação geral é a revelação de Deus na natureza. Tá? Então, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia expulsa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Né? É o Salmo 19. Então, quando você olha para a natureza, só um coração muito endurecido para não ver Deus na natureza. Né? Não ver a beleza daqui, para não teve um Deus que fez isso, teve um Criador. Então, é a revelação natural ou a revelação geral, a mesma coisa. É a revelação da natureza. Mas essa revelação, ela não fala, por exemplo, a respeito de quê? Que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio para sofrer, que ele se deu na cruz por nós, que ele ressuscitou no terceiro dia. Essas questões tão importantes do Evangelho, a natureza não vai revelar a nós. Então, nós podemos até reconhecer que houve um Deus, de alguma forma. Mas quem é esse Deus? Aí nós precisamos da revelação especial na Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar essas informações. Né? E quando nós ouvimos a exposição bíblica e a gente entende o Evangelho, a gente fala, não, eu sou de Cristo, eu quero Jesus na minha vida. É por isso que quando nós, reformados, pregamos, tudo que nós falamos, nós apontamos para a Bíblia. Diferente de algumas denominações, né, sabe disso, que o pastor lê um versículo, daqui a pouco ele viaja. Ele vai contar a história da mãe, da tia, do padrinho, né, e tal. E parece que ele esqueceu o texto. O texto ele não volta mais para o texto. Aí, quando chega no final do culto, ele fala: você quer vida abençoada, você quer ser de Deus, você quer vida boa, você quer mudar, você quer não sei o que lá, quer se transformar e quer contar uma nova história. Vem aqui à frente. E Jesus vai fazer isso em você. Entregar a sua vida a Jesus. Mas como entregar para Jesus? Se ele não ouviu
nada do conteúdo do Evangelho. Ele ouviu aquilo que toda pessoa aí fora quer ouvir. Como é que eu faço para ficar rico? Como é que eu faço para aquelas dívidas que eu não estou conseguindo pagar? Deus tem um grande plano na sua vida. Que Deus tem um grande plano na sua vida. Essas coisas todas, né? Que as pessoas tanto enfatizam aí. Mas o teor do Evangelho, a pessoa não percebeu. Mas é aquilo que a gente está ouvindo. Como eu falo, a gente não falando em aspas, né? Mas é aquilo que as pessoas querem ouvir. E os falsos profetas, eles já descobriram isso. Então, eles falam para as pessoas aquilo que elas desejam ouvir. Bom, então, é isso que acontece. Bom, muita coisa para ser falada, não vou terminar. E eu vou dizer para vocês alguma outra coisa importante também aqui, que eu poderia destacar, que nós já falamos na semana passada. Nós mostramos na última semana, no Deuteronômio 29, 29, né? Foi um texto que foi sido lido também, que mostra que nós não sabemos todas as coisas. Quem sabe é Deus. Nós só sabemos aquilo que Deus revelou a nós. Então, por que ninguém pode dizer hoje que é agnóstico porque tem uma mente limitada e não consegue compreender a mente de Deus que é ilimitada? Por quê? Bom, Por que uma pessoa hoje não poderia ter a desculpa de dizer assim, eu sou agnóstico? Agnóstico é aquele que fala mais ou menos assim, Deus é tão grandioso, uma mente infinita, e minha mente é finita. Então, a mente finita não pode compreender ou não pode saber se existe ou não um Deus. Então, eu não creio em descreções de nós. Como o Carlos Drummond de Andrade foi. Né? E aí eu pergunto a você, e aí? Qual seria a resposta cristã para aquele que sai com essa frase, com esse pensamento? você acha que proclama? Não. O que a gente tem que dizer para a pessoa? A gente tem que dizer para ela o seguinte, olha só, o próprio Deus, percebendo que havia um abismo intransponível, humanamente falando, porque realmente sua mente é infinita, a gente dele é infinita, e a nossa é finita. O que ele fez? Ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que esse distanciamento não acontecesse mais, para que essa dificuldade ela fosse interrompida. Ele se deu a conhecer, ele se revelou. Aí vai entrar uma questão subjetiva. Seria um mediador? Ele é o mediador, gente. Sim, ele veio justamente, exatamente. Então, o que acontece? Aí vai entrar uma questão subjetiva. Se a pessoa vai acreditar ou não acreditar. Mas, racionalmente, nós precisamos entender que a Bíblia é a resposta para isso, que Jesus é a resposta. Né? Então, ele veio para cumprir esse papel. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele se mostra ao homem. Então, tipo assim, tão somente o homem está fazendo o quê? Reconhecer, se dobrar, se quedar e falar, eu preciso de Deus. Né? Então, o nosso entendimento pode ser e é limitado, mas Deus vence essa objeção quando ele envia o seu próprio Filho e ele vem ao nosso encontro. Deus não é criado, Deus é autoexistente. Jesus é autoexistente também, né? Então, diferentemente do homem, o homem, ele é criatura. Nós precisamos compreender também essa parte. Bom, para a gente finalizar, chegou a hora, eu precisaria dizer para vocês o seguinte, só para que vocês saibam, né? Dentro da ideia reformada, calvinista, existem alguns pontos que para nós são fundamentais. Nós temos, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo. Quem lembra aí? Sola Gratia. Não. Vamos lá? Não precisa ser em ordem, não. 5 pontos. Do calvinismo, Quais são eles? Fala aí.
Ninguém lembra? Depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. Ou seja, esse último que eu falei agora, perseverança dos santos somos nós, tá, gente? Gente, significa dizer que nós só não caímos, nós só não abandonamos a fé porque ele persevera conosco. Não tem essa história de eu bater no peito e falar, eu sou o cara, eu sou o rei da fé, eu sou espiritualzão. Não existe. Gente. Não existe. Então, ele persevera conosco. A gente não consegue deixar de continuar. Então, a perseverança, inclusive alguns preferem a perseverança de Deus com os santos, para ficar mais evidente que é pelo fato dele perseverar conosco que nós nos mantemos de pé. Tá? E a graça irresistível, o que é isso? É que o chamado de Deus, nós não somos merecedores de maneira alguma, ele é irresistível. Quando o ser humano ouve a Bíblia Sagrada, a real pregação do Evangelho, ele não consegue resistir. Quando ele entende esse amor de Deus por nós, essa entrega de Cristo na cruz, ele se vê como que enredado, como laçado, sabe, por esse amor divino, e ele vem a Cristo. Entendeu? A expiação limitada ou redenção limitada é a ideia de que Cristo morreu só pelos seus eleitos. Como assim, pastor? Parece estranho isso. Ele não morreu por todos, por toda a humanidade, não. Ele morreu só pelos seus eleitos. Por quê? Se ele morresse por todos teriam que ser salvos. Ele só morreu pelos seus eleitos. Potencialidade a sua morte teria para atingir o universo. Mas ele morreu e se deu só pelos seus eleitos. Tá? Então, isso é muito importante. E só ele sabe que são eleitos. Você não sabe como concluir. Bom, depravação total não significa que nós sejamos, que alguém poderia ser tão pecador como poderia ser. Não, a gente pode ser muito, muito mal, e outros são piores do que o outro, em termos de potencialidade, né? Existe isso. Mas a ideia é que não existe um homem que não nasce em pecado. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós pecamos em Adão. Adão foi o nosso representante, Adão e Eva. E quando ele peca, nós também pecamos. Assim como pela obediência de Cristo, muitos são salvos. Não todos, mas muitos. Vocês leem lá em Romanos capítulo 5. Você vai encontrar o que eu estou dizendo a vocês. E, então, a depravação total. O bebezinho já nasce em pecado. Não precisa ensinar um bebê, uma criança, a desobedecer. Entendeu? Já nasce em pecado. Então, por esse motivo também, o que Deus fez? Deus puniu o primeiro pecado, o primeiro casal. E o pecado original, ele muito mais do que o primeiro pecado, muito mais do que o primeiro pecado, mas também é o primeiro pecado. Ele foi a punição dada por Deus a quem? Ao primeiro casal pelo pecado. Ele foi a punição. Então, o que acontece? Todo ser humano que nasce, já nasce em pecado. E por que Cristo não nasceu em pecado? Alguém imagina? Foi gerado pelo Espírito Santo. Exatamente. Maria e o Espírito Santo. Compreendeu? Porque a transmissão dessa punição dada pelo casal, segundo o pecado original, se dá pelos casais. Né? Então, nasce uma nova criança, já nasce em pecado e assim vai. E aí também o motivo pelo qual Jesus não podia pecar. Essa coisa do pecado é de cristão. É uma coisa cristã. Cristão. Você não, por exemplo, só não precisa ser ateu para dizer que nós não nascemos de pecado. Ontem, uma mãe ouvindo falar do Renato sobre essa questão. História essa de pecado, meu filho, não é sobre pecado, não é pecador, não.
Aham. Então, essa consciência é nossa, né? A gente Reconhece. capacidade Todos de pecaram e destituídos estão da glória de mas Deus. falar isso para alguém que não tem uma visão cristã, É um escândalo. É um escândalo. Então, Como assim? Eu pago minhas contas em dia, eu sou um homem de uma só mulher, eu sou um cara muito honesto, mas ele já nasceu em pecado. por isso que é bom sempre a gente falar desse termo, apontado para mim. Exatamente. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, a depravação total, sim, ela é uma doutrina que ensina que todos pecaram. Não há um que seja inocente. Inclusive, eu acho engraçado que um rapaz virou-se para mim uma vez e disse assim: olha, rapaz, já fiquei 24 horas sem pecar. Eu falei, quem consegue? Como assim? Falei, cara, Ele está pegando pro ele não sabe o que está sendo. acabou de pegar, né? Entendeu? Então, a graça, a depravação total, a graça irresistível, a expiação limitada, né? Falamos também sobre a perseverança dos santos. Então, falamos sobre a graça irresistível. E, além desses 5, nós temos também, que vai ser o assunto da semana que vem, nós vamos falar a respeito também de 5 lemas da Reforma Protestante. Agora sim, Ângela. Qual foi o que você falou? Só a graça, só a escritura, só os Cristo. Só a fide e só lhe deu glória. Então, são 5. E aí, na semana que vem, a gente vai tratar disso. A gente vai mostrar por que a Igreja Protestante Reformada ela tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Por que ela enfatiza somente as Escrituras e não outras questões, como, por exemplo, no catolicismo, eles somam a Bíblia também o magistério da Igreja e a tradição. Entendeu? Então, para nós é a Bíblia Sagrada. Para nós é só a Escritura. Toda a Escritura, somente a Escritura. Então, por isso que o crente, ele se baseia nela, ele não se baseia em nenhum outro documento, nenhum outro escrito. Entendeu? Por mais que nós tenhamos bons escritos, nós temos, por exemplo, no caso da Igreja Presbiteriana, nós temos 3 símbolos de fé. Vamos ver quem lembra? Lá quem lembra? O pré E o outro? O maior. Exatamente. Então, como são de Westminster, o catecismo maior e o pré-catecismo. O catecismo menor. Então, são os 3 símbolos de fé. São documentos importantes? São documentos importantes. E é maravilhoso, né? São maravilhosos. Que esforçam a nossa compreensão teológica. É um esforço dos estudiosos para compor a doutrina de maneira sistemática, sistematizada, mas não está em pé de igualdade com a Bíblia, não, tá, gente? Para nós é somente a Bíblia. Então, tem base bíblica, né? Fala sobre casamento, sobre diversos assuntos contemplados na Bíblia Sagrada de forma sistematizada. Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar sobre a sola escritura, que é uma das bases da teologia reformada, e é um grande diferencial, porque nós estamos vendo uma igreja cada vez morrendo mais de inanição bíblico-teológica. As pessoas vão aos estudos, mas o que elas menos ouvem é a exposição bíblica. Às vezes até ouvem citações bíblicas, mas não exposições bíblicas. Elas estão 20, 30 anos na igreja, mas não conhecem nem a Bíblia, nem tampouco a teologia. Então, isso é péssimo, porque para o cristão reformado, o que vai ajudá-lo a viver de maneira coerente sua fé, tendo uma visão de mundo cristã, está justamente na Bíblia Sagrada e na boa teologia. Então, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Mas não pense que nós sejamos pessoas frias. Isso é uma grande bobagem dizer que nós somos. Nós oramos pelas pessoas enfermas, nós oramos por quem está desempregado, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Irmãos, 24 meses, nós temos mais de 24 meses de pandemia,
A igreja presbiteriana Betel está aqui. E não foi brincadeira, não. Em todos os sentidos. No financeiro, também no sentido da presença dos irmãos, da permanência dos irmãos. A igreja está aqui. Tá? Perdas, né, de pessoas queridas, amigos, irmãos da igreja. Um irmão, pelo menos, da igreja, faleceu durante a pandemia. Então, tudo isso nós precisamos compreender, entendeu? Que existe uma soberania de Deus. Então, mais do que ninguém, o cristão reformado, ele é um cristão que crê plenamente no poder de Deus, porque ele crê no Deus soberano. Entendeu? Um Deus que abre portas, um Deus que abençoa, um Deus que cuida, um Deus que rege a criação. Entendeu? Acho que não seria errado falar que assim, a primeira teologia que nós temos, né, no Novo Testamentário seria o livro de Romanos. A primeira teologia De forma sistematizada, né? Porque Paulo aí, ele avança no governo. é, para mim, uma obra extraordinária. Mas, por exemplo, nós temos livros que não entraram no cânon, como, por exemplo, o Didaquê, né? O Didaquê, que é do final do século, do primeiro século, no ano 95, de final do primeiro século, que é um livraço, ele mostra como os cristãos viviam, como eles se comportavam, como é que era a tradição da época. Tudo isso está ali, entendeu? Então, agora, não dá para negar o valor de Romanos, porque muitas pessoas se converteram através de Romanos. Gente muito boa, gente que se converteu de verdade, lendo Romanos. Alguma pergunta mais? Alguma observação? Alguma colaboração? Podem colaborar, vamos colaborar também, gente. Entenderam tudo? Senão, vou fazer igual o pastor Augusto Nicodemos, né? Ele acabou de fazer uma palestra, aconteceu assim dentro da igreja. Ele acabou de fazer uma palestra sobre predestinação. Um assunto difícil demais, né? Aí ele explicou, ele é muito bom, um cara que conhece muito, começou a explicar. Daqui a pouco, quando ele concluiu, ele falou assim: irmãos, vocês entenderam tudo? Tem alguma dúvida? E aí os irmãos, né? Não, amém, uma bênção, não sei o quê. Aí ele falou assim: pois eu ainda estou cheio de dúvida. Tem muita questão aqui, muita coisa, muitas questões que eu não compreendi plenamente. Então, eu fui muito humilde, né? E, por sinal, um homem muito humilde mesmo, de verdade. Bom, é isso aí, gente. Vamos então encerrar com a oração. Eu pedi para o grande Ricardo orar e terminar com a bênção.